Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês Olá! estão? Então, nós estamos aqui no Ótimo. nosso 12º podcast do Intimamente, que é um projeto meu e da Luana. E hoje nós temos mais uma convidada, que é uma amiga querida, que fez faculdade comigo. Nós já tivemos outro projeto juntas, né? E Já. foi muito divertido também estarmos. Uhum. Moramos na mesma cidade, gente, a gente não consegue se ver, para vocês verem que é uma coisa complicada. Mas, Urgente. Janis, antes, Lu, dá um oi para todo mundo e a Janis vai se apresentar. Olha, pessoal, bem-vindos. E hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante. Primeiro porque eu já vivenciei isso, a James que veio aqui vivenciou isso, e a Fernanda está vivenciando isso neste momento. Então a gente tem muito assunto em comum aqui, muita coisa para falar. E nós chamamos a Jane, que é uma pessoa especial, né? Amiga da Fer de longa data, mas nós temos parcerias também no sentido de troca de pacientes e muitas coisas em comum. E, bom, a gente veio para falar também da vida profissional, mas muito mais da vida pessoal, né, Jane? Se apresenta É isso aí, aí. conta para o pessoal o que você faz. Hoje vai ter muita vida pessoal aqui, né? As nossas historinhas. Bom, pessoal, meu nome é James. Eu sou psicóloga também, assim como as meninas. Eu estudei com a Fer, a gente fez faculdade juntas. E eu trabalho com clínica aqui em Jaguariúna também, né? E hoje em dia, com os atendimentos online, a gente não se restringe mais a uma cidade, mas enfim, a minha base é aqui em Jaguariúna. Muito E aí, bom. Janis, conta pra gente o que a gente vai contar da sua história hoje, que a Luana começou a falar ali, que nós vamos contar histórias em comum entre nós três, mas qual é o assunto que eu te chamei para falar sobre o que mesmo que eu queria que você contasse para o pessoal? Hoje a gente vai falar sobre relacionamento à distância, né? Então, que é até essa pauta em comum que nós temos. Eu namorei 2 anos à distância e antes disso já tinha namorado 6 meses. E então a gente vai contar um pouquinho para vocês hoje dos desafios, dos benefícios, né? Dos pilares aí para se manter um relacionamento à distância. Hoje isso aconteceu em 2018, de 2016 a 2018. A gente casou em 2019 e já estamos juntos aí desde então. Muito bem. Sabe uma coisa interessante que eu não contei para vocês? Antes de namorar à distância, né? Desses 2 anos, a gente já namorava há 8 anos. Então já era um relacionamento sólido, a gente já sabia o que a gente queria. A gente olhava para o futuro sempre juntos. Na verdade, desde que a gente começa a namorar, a gente namora por uma razão, né? A gente quer ficar junto com a pessoa. Sim. Então você namorou 8 anos e depois que vocês partiram para os namoros à distância, depois você conta por quê, mas é isso. A gente começou a namorar oficialmente, que teve uma fase antes extraoficialmente, em 2008. E aí, em 2013, ele foi morar no Canadá, que foi quando ele terminou a faculdade, e ficou 6 meses lá, né? E aí ele voltou, a gente continuou a nossa vida, trabalho, e eu estava na faculdade ainda. E aí, em 2016, que eu tinha terminado a faculdade, eu fui. E aí, inicialmente, iria ficar 1 ano, e acabei ficando 2. Mas a gente já estava juntos todo esse tempo. Ô, Janis, e conta para nós, assim, como é que foi? Ainda eram namorados, apesar de vocês terem tempo juntos, mas o que vocês consideraram antes de ter esses projetos para poder ter segurança, né? Eu acho que é difícil quem está namorando, não, de alguma forma, não se sentir um pouco inseguro, e eu lembro na época, porque eu estudava com a Janis, então esse processo eu acompanhei, né? Foi o final da faculdade ali, e o projeto dela, eu também fiz parte, porque ela precisava de uma ajuda com as crianças, porque ela foi como au pair, que é um programa Verdade, né, que verdade. Precisa aí de provas que você tem contato com crianças, então eu e a Jane ficamos mais próximas ainda. Verdade, e aí, verdade. Acho que é difícil quem não se questionou, né, James, né? Nossa, será que vai? Como é que ela vai aguentar 1 ano longe? Então, Né? Como é que vai ser isso? Verdade.
Eu acho que ninguém, assim, do nosso círculo, assim, acreditava que daria certo. Porque as pessoas, não é muito comum, né? Assim, aqui, dos meus amigos mesmo, eu não conheço ninguém que ficou ausente, ou que ficou afastado por todo esse tempo, né? Então, antes, essa preparação aí para criar essa segurança, aconteceu porque foi um projeto que a gente já planejava desde adolescente, né? Eu sempre quis morar fora, ele sempre quis morar fora. Talvez isso tenha sido até uma coisa em comum que a gente tinha, né? De sonho ali de adolescente. E só uma coisa, James, então era algo assim que já estava muito certo para vocês. Vocês tinham esse objetivo muito claro para cada um, e desde que vocês se conheceram, estava claro para o outro. A gente conversava sobre isso, né? Sobre como seria, sobre. A gente sempre deu muita importância para a nossa carreira. E nós sabíamos que essa experiência fora seria um fator importante para a nossa carreira, né? Então, tanto a faculdade, a gente se conhece desde quase criança, né? Então a gente sempre falava, não, a gente vai fazer faculdade, né? E a gente vai trabalhar numa empresa legal, e aí a gente vai fazer intercâmbio, e todas essas coisas que adolescente, criança, meio que sonha, né? A gente falava disso porque antes de namorar a gente era amigo. E aí a gente fazia esses planos, esses sonhos, né? Tinha esses sonhos. E aí, então, como já era um projeto muito antigo, que era uma coisa que ambos queriam muito, não era justo que nem por um segundo nós não apoiássemos um ao outro, né? Então, quando ele foi em 2013, eu fiquei, né? Então, aí cuidei das coisas aqui. Então, tinha os pais dele, a gente tinha comprado um apartamento que ficava ali às vias de entregar, né? Sabe quando você compra na planta? Uhum. E aí eu cuidei dessa parte, enfim. E fiquei aqui. E aí eu lembro que nessa época, e a gente mandava dinheiro, né? Tinha, acho que um seguro-desemprego que ele recebia, eu mandava um dinheiro para ele todo mês. E lá no Canadá. E aí teve uma mudança na lei, que aí o IOF ficou um valor super alto. E aí eu lembro que isso foi uma questão que a gente ficava, né, nossa, e agora? O dinheiro vai, né, tem essa taxa super alta. Enfim, eu fiquei cuidando dessas burocracias aqui para que ele pudesse viver esse tempo lá, estudar, né, e ficar tranquilo. E aí ele voltou, e aí a gente foi cuidar da minha parte, aí uns 2 anos depois, né, 2013, isso. Que aí tem toda uma documentação, tem todo um processo que você precisa passar. E aí tem as inseguranças de quem vai, né? De, ai, meu Deus, será que eu vou dar conta? E a língua, e não sei o quê, não sei o quê. E aí, ter essa outra pessoa te dizendo, não, vai dar certo, é muito legal, né? E aí, assim, eu não sei se houve em algum momento essa insegurança da minha parte, não. Eu preciso perguntar para ele depois, de não vai dar certo. Da minha parte, não. Da minha parte, você estava segura de que ele não iria lá, e aí vamos falar um pouco como mulher e como o que eu vejo, né? Se a pessoa é muito insegura, ela está sempre achando que o outro pode encontrar outra pessoa, né? O sistema de alerta vai estar ligado para o radar de que, olha, ele pode se apaixonar por outra. Eu tenho casos, assim, que eu acompanho, e aí não que isso esteja certo, mas quando o marido vê alguma coisa de outra mulher, ou que tem apenas algumas situações aí, vendo vídeo de pornografia, e aí a pessoa fica extremamente ansiosa, fica se sentindo muito traída, porque não combinaram, não conversaram sobre isso em outros momentos, né? E aí acaba rompendo várias situações aí. E vocês, em nenhum momento se sentiu que esse impacto de se sentir insegura dele, de repente ele encontrar outra pessoa no meio do caminho, né? Não bateu? Eu sempre penso que isso pode acontecer. Eu não tenho controle, sabe? Então, eu não fico pensando nisso. Na época, não. Na época, eu não pensei. Sabe? Eu estava aqui pensando, né? Que a minha autoestima deve ser muito boa. Mas olha só. Porque é o que eu pensava na época. Eu pensava assim, poxa vida, eu sou uma pessoa super esforçada, super legal, super que corre atrás das coisas, né? Eu tô aqui
inclusive, para o nosso futuro ser melhor. Se ele encontrar outra pessoa que ele acha que tem mais a ver com ele, eu não tenho o que fazer. Não tem controle, né? E isso é um fato, né? E você trouxe da questão da insegurança, né, Fer? Mas nem sempre está voltada só a outra pessoa, né? Às vezes a insegurança é em relação a várias outras questões, principalmente se for uma pessoa mais ansiosa, que tem uma tendência a uma catastrofização, né? A passar um filtro negativo em relação às situações, que também gera uma série de desconfortos e muitas vezes faz com que as pessoas se antecipem a comportamentos ou ao fim de relacionamentos por conta do que pode vir a acontecer. E pode ser que nem seja se apaixonar por outra pessoa, mas outras questões, né? E você nunca passou na sua cabeça assim, não vai dar certo, não vou dar conta, esse relacionamento não vai resistir, a gente vai perder a conexão. Não, eu nunca pensei nisso, assim, de que não daria certo. Primeiro, né, o nosso prazo inicial era 1 ano, eu ia ficar 1 ano. Então, eu pensava, gente, não é possível, eu não vou conseguir ficar 1 ano longe da pessoa fisicamente, mas a gente está próximo, a gente se fala todo dia, a gente está sabendo o que está acontecendo na vida e tal. Né? O nosso relacionamento, ele é forte o suficiente para passar por isso. Então, né, não dá para eu também deixar de fazer uma coisa que eu sempre quis, que eu quis muito, por conta de achar que meu relacionamento não vai dar certo. Claro que o meu relacionamento e sempre foi muito importante para mim, mas isso também era uma coisa muito importante que eu queria, sabe? De ser eu, E aí parece que se eu não fizesse, eu estaria me anulando, não sendo eu. E você acha que você ter esse sonho também, né? Porque o sonho de vocês era comum, né? De ir para fora, de fazer isso. Você acha que você também ter esse sonho contribuiu para facilitar com que ele fosse sem você ter nenhuma questão? Vamos supor que você fosse uma pessoa que não tivesse esse valor pessoal, né? Esse desejo, enfim. Eu acredito que seria mais difícil, né? Porque aí você dificulta essa empatia. Né, de entender o que a outra pessoa está passando. Vamos dizer que eu fosse uma pessoa que não quisesse ir para fora do país, que não gostasse nem de viajar, eu acho que seria bem mais difícil, né? Eu ia ficar pensando, ai, que besteira, né? Ai, que coisa desnecessária, nossa, ele não está pensando na gente. Talvez eu teria esse tipo de pensamento. E o oposto também acho que ajudou, porque eu lembro do Estevão falando, então, né, que ele tinha vivido isso, que seria muito importante ela viver, porque a experiência foi muito boa, né? A experiência dele foi muito boa, e a sua experiência foi tão boa que você ainda aumentou ela dobrou a Chegou aposta, na meta, dobrou a meta. Pois, cheguei na meta e dobrei a meta, exatamente. Então, eu não sei se daria certo se eu fosse uma pessoa que não quisesse, ou ele, né, assim, que aí fica mais difícil de você entender. Eu e a Fer, a gente tem batido bastante nesse pilar aqui, quem tem nos acompanhado tem percebido, mas o quanto ter valores pessoais ou propósitos, né, ideias que sejam similares em algumas coisas, facilita demais os relacionamentos e faz com que eles sejam duradouros, né? Porque imagina ali, se fosse o sonho dele viajar e o seu não fosse esse, né? Não tivesse vontade né, disso, e você quisesse impedi-lo de fazer algo, ou ficasse muito insegura com essa situação, talvez esse seria um motivo para um certo conflito, ou quem sabe até um término, né? Que é o que a gente vê no dia a dia. Então, ter muito bem essas questões alinhadas antes de você entrar em relacionamento também é importante, porque as pessoas, a gente tem falado muito, James, aqui, que as pessoas elas vão mergulhando nos relacionamentos, né? No começo está tudo lindo, tudo maravilhoso, tem a paixão envolvida, só que tem coisas que a gente precisa pensar sim, né? Pensar e refletir que a paixão não dura tanto tempo assim e tem coisas que não são sustentadas durante o tempo, né? Então a gente precisa entender que tem similaridade, né? E eu acho que esse foi um ponto-chave aí para vocês, né? Foi, muito bem colocado, com toda certeza. Eu não sei se daria certo, assim, né,
uma pessoa que não tem essa compreensão, porque para ela aquilo não vale, né? Aquilo não é valoroso, não é um valor. A outra fazer aquilo e deixá-la passando por dificuldades, porque é difícil, gente, não é fácil. Né? O relacionamento ainda mais é difícil. Quando a gente está falando de algo assim, né? Quando são valores que são mais próximos, né? Enfim, com coisas mais simples, ainda dá para ajustar. Agora, a gente está falando de algo que é muito desafiador, né, gente? Ficar à distância um tempo considerável, 1, 2 anos, é um tempo bem considerável, certo? Então, são desafios que são difíceis, né? Então, por isso que isso tem que estar muito alinhado, né, nesse relacionamento. E tem um pilar aí que vai ser muito importante para conseguir viver tudo isso, que, segundo Joe Gottman, que é um que eu também sempre falo aqui, que é um dos maiores especialistas de relacionamento, o que faz o amor durar é a confiança, né? Então, a confiança nos faz entender que não é a proximidade ou a distância que vai mudar alguma coisa no relacionamento. O que muda é o que você tem construído ao longo do tempo dentro desse relacionamento, o quanto isso está claro para os dois, né? De entender que, eu posso ir para um intercâmbio, eu posso viajar, posso conhecer né, pessoas, inclusive, mas não é isso que será uma ameaça para nós, porque a ameaça sempre vai existir, indiferente de você estar imersa nessa situação. E entendam, né, pessoal, não é que todo mundo tem que fazer isso e aceitar isso e querer isso, né? Não tem problema nenhum o casal alinhar que isso não é um valor, um pilar ou uma necessidade, enfim, né? Que o casal não concorde com isso. Não tem problema. A única questão é estar alinhados nesses objetivos, né? Se sim, se não, é possível. Sempre quando você estiver entrando num relacionamento, essas coisas elas precisam estar na mesa, né? De forma clara, assim como durante o caminho da jornada. Eu até escutei vocês falando, né? Numa live dessas que você lá do raio-x do relacionamento. Que alguém que tinha terminado ia começar, estava conhecendo alguém e falou assim, olha, isso aqui eu quero isso e não sei o que, isso aqui, tipo, já com um contrato ali. E eu falei, gente, é isso, mas as pessoas, elas romantizam e, né, assim, parece que é um exagero, mas se elas alinhassem mais as coisas antes, né, então isso aqui, olha, eu gosto de tais e tais coisas, eu sou assim. Claro que eu não fiz, né, eu conheci meu namorado, eu tinha 15 anos, sim. Meu marido hoje, né? Mas quando a gente é adulto, a gente precisa considerar certas questões, né? Então, isso, por exemplo, né? Olha, eu gosto muito de viajar, eu quero ter filhos. Ou não quero, né? Exatamente, porque aí a outra pessoa pode não querer. E aí você tem um conflitão grande, né? E sempre, eu e a Fer trouxemos, acho que a gente gravou um aulão que vai estar disponível aqui em breve, mas a gente até falou sobre esse ponto, né, de honestidade e confiabilidade, que são um dos pontos chaves no relacionamento, porque às vezes as pessoas deixam algumas coisas subentendidas, então, não, até gostaria de viajar, não, até gostaria de ter filho, mas no fundo não aceitaria, no fundo não vivenciaria aquilo ali e deixa subentendido, fazendo com que a outra pessoa acredite que isso vai acontecer, né? E isso é porta de entrada para o fracasso no relacionamento, concorda comigo? Pois é. Além da transparência, né? A transparência dentro do relacionamento, ela pode atrapalhar se você não for transparente o suficiente. E sabe o que eu vejo nesse sentido? Muitas vezes a pessoa aceita, né? Ou concorda com várias situações nesse início de relacionamento, e depois vai encontrando algumas dificuldades, porque todo mundo vai encontrando conflitos, né? E aí vai ficando receosa, né? De fazer aquilo que tinha combinado no início, de realmente se disponibilizar para o outro, porque aí não acha justo disponibilizar, porque o outro não está dando também. E aí o relacionamento começa a ficar meio tóxico para os dois, porque estão se retroalimentando nessa situação. Essas competições aí de quem está se doando, quem não está, né? E essa coisa da confiança que você falou, Fer, né? Aí você estava dando alguns exemplos, né? De ir viajar, de não sei o quê, de ir ali no bar só os meninos ou só as meninas, né?
E o meu marido, ele joga futebol toda quinta-feira. Mas como ele diz, ele é péssimo, ele vai mais pela resenha pós-futebol. E eu acho ótimo, porque é o dia que eu fico aqui, às vezes eu não estou bebendo ultimamente, mas eu abria um vinho, assistia minha série, tinha um momento ali também, sabe? Então, é aquilo que você falou, né? Não é porque ele não está na minha presença que ele vai fazer algo, sabe? E é engraçado isso. Eu não sei se é cultural. Por exemplo, assim, várias pessoas amigas assim já falaram, né? Ah, a gente passa o feed do Instagram e tá lá a curtida do Estevão nas coisas e tal. Ele segue várias blogueiras que eu não sigo. E porque eu sou desatenta, né? Então, e aí quando a gente, inclusive, tá entre amigas, as minhas amigas e ele ficam falando de blogueira X e Y, que eu nem sei quem é. E aí ele fala, eu sei que é importante, que é o trabalho da pessoa. Você pode olhar as coisas que você posta, ele sempre curte. Ele curte, porque é isso. E como eu também, né, uso Instagram, ele sabe. Eu sempre falo, né, que precisa de engajamento, não sei o quê. Então ele curte por isso. Ele fala, é o trabalho da pessoa, ela tá me entretendo, eu vou curtir. E aí as pessoas vinham me falar, né, tem foto lá, você não curte, não sei o que, você não liga. Aí eu, não, gente, eu nem vejo isso. O que tem curtir a foto? Deixa a pessoa curtir a foto da outra. Se a foto tá passando lá no feed é para curtir, sabe? Então essas coisas eu nem presto atenção. Nunca foram uma questão para você. Eu acho que isso também facilita, né? A confiabilidade no quesito distância, né? Esse é um ponto que vale, né? Eu vou dar o meu testemunho aqui, eu brinco, né? Eu comecei a namorar, mas o meu caso foi na contramão. Eu comecei a namorar à distância. Eu conheci meu marido na praia, ele morava numa cidade a 500 e poucos quilômetros de mim, e depois de um mês que a gente se conheceu, ele mudou de estado. Ele foi para o interior de São Paulo e eu morava no interior do Paraná. Então, assim, nada era muito fácil, né? Tinha que pegar ônibus, tinha que pegar carro, voo não tinha direto, enfim, uma confusão. E aí a gente foi indo. E eu acho que uma das coisas que foram interessantes para esse momento foi essa questão da confiança. E uma coisa, James, que você falou que faz muito sentido, né? É o tempo, né? Saber que tem um tempo determinado. A princípio eu não sabia, né? Comecei a namorar ali meio sem saber, mas quando eu vi que o negócio estava se encaminhando de fato para um relacionamento mais sério, que a gente fosse ficar juntos, pensando num objetivo comum, morar na mesma cidade, morar juntos, né? Porque se eu não tivesse visto essa perspectiva, eu não teria me mantido ali, né? Então, eu acho que uma coisa de tempo, né? Saber que não é para sempre, ter um tempo determinado, né? Isso ajuda demais, né? Tem casais, né, que às vezes moram à distância, sem tempo, sem perspectiva, sem nada disso alinhado, e aí tem muito conflito, tem muito distanciamento, e não é à toa, né, gente? Não é à toa. Se você está num relacionamento, se você não sabe quando você vai voltar a permanecer, a ficar junto, né, mais próximo, para vocês faz sentido? Porque faz todo sentido. Nós, principalmente nós mulheres, nós visamos segurança, né? E aí a gente fica assim, eu vou me jogar, eu vou apostar nesse relacionamento que não me traz segurança. Eu não sei para onde vai. A pessoa, ela nunca me deu nenhum indício de que isso aqui é uma coisa que vai ser duradoura, é uma coisa que vai ser segura, né? Então, eu acredito que isso é um ponto importante, sabe? Por exemplo, eu estava lá, o meu intercâmbio poderia ser completamente diferente se eu não tivesse em um relacionamento, né? Como as minhas amigas. Eu nem era convidada para sair. Uma vez, uma menina da Espanha falou, como que uma pessoa que namora vai fazer intercâmbio? E então eu sofri até um pouco de bullying, assim, sabe? Eu não era chamada, porque elas iam em baladas, e enfim, eu não gosto de balada também. Mas, de qualquer forma, o meu intercâmbio poderia ter sido completamente diferente se eu não estivesse em um relacionamento. Agora, você imagina se esse relacionamento não me oferecesse segurança? Você acha que eu ia abrir mão
de ter este outro tipo de intercâmbio por um relacionamento que eu nem sei para onde vai. Mas muito faz parte da sua, também, assim, do que vocês construíram ao longo desse tempo juntos, né? De você saber que ele era uma pessoa que estava ali junto, que vocês estavam, vocês tinham um propósito muito claro, né? Tinha uma clareza naquilo que vocês queriam, vocês tinham o contato, né? Vocês tinham uma certa, que você comentou ali com a gente nos bastidores, vocês tinham uma rotina de conversar. De ligações diárias, a gente fazia FaceTime todo dia antes de dormir a gente se falava como foi o dia, e o que estava fazendo, e o que estava fingindo. Então, a gente se falava mais do que quando a gente morava ambos no Brasil. Né? Então, era como se ele estivesse participando da minha vida, né? Minhas crianças gostam mais dele do que de mim. Então, né, a gente fala, né, a gente carrega, a gente alimenta, mas, enfim. Então, ele era muito presente, tanto que quando ele foi me visitar, né, foi por isso que eu estendi, a minha família me disse, né, olha, eles queriam muito que eu ficasse mais um ano, se você ficar, o Estevão pode vir ficar o tempo que ele quiser, né, e aí eu estendi, porque aí ele também teria essa oportunidade de viver lá nos Estados Unidos, né. E aí foi muito legal. E aí ele morou na casa que você morava? Na casa comigo, no meu quarto. Legal. No meu quarto. E aí, até eles ligam e falam, e aí, vocês não vão vir morar com a gente? O quarto tá vago. E aí ele foi, então você estendeu para 2 anos, porque ele foi e ficou 6 meses com você, né? Então, teoricamente, vocês não ficaram 2 anos sem se ver, né? Foi não. 1 ano e meio, digamos assim, sem se ver, não, porque ele foi lá te visitar antes, né? Mas Isso. A gente tentou programar para não ficar esse período longo, né? Sem a gente se encontrar fisicamente, de fato. Então, no meu primeiro ano, eu ia dar 1 ano em agosto, em março ele foi. Que aí a gente tirou férias, ficou, tipo, 2 semanas fora, viajando e tal. Que aí foi quando ele conheceu também todo mundo lá, todo mundo adorou ele, enfim. E aí depois ele voltou, então ele veio embora em março e voltou em outubro. Fim de outubro. E aí ele ficou de outubro a abril do ano seguinte. De novembro, né? Ele chegou, tipo, dia 29 de outubro. E aí a gente ficou junto, assim. Então a gente fez intercâmbio junto. Então foi mais uma experiência junto pro nosso relacionamento, enfim. E aí teria várias crenças aí, né? Que a gente poderia falar sobre, né? Várias regras sociais de que, imagina, um homem vai ficar sem sexo todo esse tempo, né? Não vai aguentar, verdade. Ele vai arrumar outra. E assim, eu falo disso porque aí voltando um pouco para a minha experiência, porque todas nós temos testemunhas aqui, né? Quando eu comecei a namorar com o Alessandro, ele viajava muito, durante muito tempo ele viajava muito. E uma vez uma colega minha falou assim, toma cuidado, né? Porque homem que viaja muito, geralmente eles traem. E aí eu falei, gente, para alguém que estava começando um relacionamento, apesar de conhecer ele há muito tempo, esse tipo de fala, ela é bem complicada, para não falar tóxica mesmo, né? Porque vai minando, né, os teus pensamentos. E se você não tem claro os objetivos que vocês têm em casal, se você não conhece a pessoa, é muito fácil você começar a pensar, meu Deus, será? Será que o meu sistema de alerta vai ter que ficar ligado? Eu vou ter que ficar pensando em que momento eu vou descobrir a traição, né? E muitas vezes eu vejo isso no casal, né? Um dos dois fica o tempo inteiro preparado, e aí qualquer situação pode ser uma traição, porque aí qualquer situação virou a fagulha que a pessoa estava esperando, né? Ela estava preparada para isso. O sistema de alerta, a ansiedade dela estava tão preparada para isso que talvez não tenha sido o momento de traição, mas foi por conta dessa crença, né? Quando você começou a falar, eu comecei a pensar isso, né, Fer? As pessoas, elas começam a ver perigo onde não existe, né? Então, começam a ver situações que não tem nada a ver, e isso vai gerando uma tensão, uma cobrança, uma preocupação excessiva e que vai minando, né, o relacionamento, né? E a gente vê isso no dia a dia, né? O quanto as distorções, né?
E isso, quantas situações que elas não precisavam ser levadas em conta para algumas coisas, e elas são, porque há muita distorção de pensamento aí, de visão, né? Então, que a gente acaba tendo o outro lado, né? Eu até às vezes comento com algumas amigas, né? Então, eu atendo homens, né? Atendo mulheres, e aí eu atendo a pessoa que desconfia, eu atendo a pessoa que sofre a desconfiança. Então, a gente sabe que muitas vezes isso é só um pensamento, né? Não é um fato. Quando a gente vai questionando a evidência, né? Você vai vendo que não existem evidências que comprovem esses pensamentos, né? Exatamente, exatamente. E é isso, assim, a gente precisa muito partir. Eu nunca pensei, agora a Fer falando, tô aqui pensando, meu Deus, ainda bem que ninguém nunca falou isso pra mim, eu ia ficar em choque. Mas, enfim, Eu acho que você tem uma vibe muito tranquila, né, James? Assim, você é mais menos insegura, como você falou, tem uma boa autoestima, e isso com certeza fez o Estevão. A gente podia ter chamado o Estevão junto aqui, né, para ele confrontar, né? Eu já vou ter que fazer um podcast e chamar, porque eu sei que o Estevão vai gostar de falar. A outra versão, né? Mas o quanto que o fato de você estar tranquila, de você confiar nele, como homem, como namorado, depois como noivo, isso também fez ele se sentir motivado a vocês continuarem construindo o relacionamento juntos, e fazia muito sentido para vocês dois estarem, né, há tanto tempo juntos, mesmo terem enfrentado esses momentos à distância. Hoje, o meu marido está longe, já vai completar 3 meses, por conta de um projeto nosso também, e assim, tem uma coisa que não passa na minha cabeça, é a desconfiança de que ele pode estar me traindo. Isso não passa na minha cabeça. Não passava na minha. Não, isso pode acontecer, como a Jenny falou, pode acontecer com qualquer um, a pessoa estando do seu lado, né? A pessoa, você pode ter, inclusive, a senha do celular da pessoa e ele ter outro celular. Já vi um caso desse, a pessoa tinha um outro celular. Quem quer trair, quem tem essa situação, e muitas vezes é um desvio de caráter, mas a maioria das vezes não é isso, né? Apenas dos nossos pensamentos, como a Lona falou. Quem quer trair, vai trair. Então, se você tem o teu relacionamento consolidado, se você acredita no que vocês estão construindo juntos, porque é uma construção diária, o seu marido não vai te trair por conta disso, porque ele também está envolvido, porque para ele também é importante. E eu acho que isso tem muito a ver também com prazo, né? O que a gente vinha falando, né? Agora imagine, você morando num país, o seu marido em outro, o seu namorado em outro, sem perspectiva nenhuma de se verem, sem perspectiva nenhuma de voltarem a viver juntos. Vocês concordam que tem uma diferença nisso? Tem a história da motivação, né? A motivação não se mantém. Isso. A gente precisa do reforçador, ver o reforçador ali, né? Ter ele visto. Então, e aí até dá para a gente fazer um gancho com isso que a Fer falou, né? De como eu estava lá proporcionando isso, então ele também tinha motivação para querer continuar no relacionamento. Né? Então eu confiei, né? Isso, aquilo, e aí ele também olha e fala assim, né? Não tem motivos para querer algo diferente disso aqui. Né? Como diz um amigo meu, ela não fica me apurrinhando. Né? Então, e aí, são os dois lados, você vê, né? Alimentando ali e construindo um relacionamento. Porque é isso. E aí, o fator principal, gente, principal, é a disposição para. Né? Então, eu estava disposta, ele estava disposto, né, a continuar essa construção ali por aqueles próximos 2 anos. E você trouxe uma coisa interessante, né? Você também foi para lá fazer o seu intercâmbio, mas sabendo que você estava num relacionamento. Então, de algumas coisas, você abriu mão nesse intercâmbio, certo? Isso, exatamente. Uma segurança para ele também. Então, exatamente. Tem um peso muito grande, né? Tanto para quem vai quanto para quem fica, enfim. Esse respeito, esse cuidado, né? Com como o outro vai se sentir com os seus comportamentos. Então, né, eu sempre cuidei muito disso, então, isso, né, então não ficava
participando aí, vamos dizer, né, desses eventos que eu não via sentido eu estar lá. Uhum. Né? É uma questão disso mesmo, assim. Ai, James, mas não tem nada a ver, não, se você tem que garantir tem que garantir o seu comportamento e tal. Mas eu não via sentido em estar lá, né? Um lugar onde todo mundo, tem outros sei lá, objetivos, né? E a gente outros sabe que objetivos, o meio exatamente. tem uma influência muito forte sobre os nossos comportamentos. Exatamente, É exatamente. diferente de Então, você ter encontros com as suas amigas, dos meninos terem um isso, que eu, momento às vezes, deles. eu ia. Às vezes Bom, às vezes eu ia num pub, às vezes eu ia, né? Tava, a gente tá aqui à tarde, vamos ali ficar ali um pouco no pub até a noite, né? E eu ia, né? E mesmo assim, você tem esse assédio, né? Uhum. Mas aí já era um ambiente completamente diferente, de você ir numa festa que alguém deu em casa já com esses propósitos. Uhum. Com Entendeu? objetivos totalmente desalinhados com o que você tinha Com ali, o né? meu, exatamente. Então, era assim, eu alinhei, inclusive, com o meu marido hoje, na época namorado, o meu objetivo com esse intercâmbio é conhecer a cultura e aprender a língua, ficar fluente na língua, né? E numa balada esquisita na casa de alguém com outros objetivos não vai enriquecer a minha cultura ou melhorar o meu inglês, uhum. né? Então, eu É, estava lá por outros motivos. e eu e a Fer, a gente tem falado bastante sobre isso também, né? O quanto algumas pessoas elas podem gerar uma insegurança no outro, e muitas vezes as pessoas até fazem de forma intencional para que gere essa insegurança para testar, Com né? certeza. Então, Com certeza. a gente tem que levar em conta os dois lados aí, né? Então, você está trazendo assim, poxa, o meu comportamento estava lá, estava sozinha, então eu já tive comportamentos que eu achava que estavam alinhados com os nossos objetivos, né? Porque você também fez uma escolha de continuar namorando, Isso, de querer estar com ele, isso. certo? E toda escolha Exatamente. tem renúncias, né? E a de vocês Isso. foram essas, né? Exatamente. Então, aquilo, né? O meu comportamento também influencia em como ele vai se sentir e vice-versa, Sim, sim. né? E se eu visse que ele aqui também não estava se comportando de forma alinhada com o que a gente tinha combinado, eu também não ia me manter, talvez, né, Motivada. com os meus comportamentos, motivada ali. Então, é aquilo que a gente fala, né? O ambiente influencia. Mas nós temos muitas crenças em relação aos relacionamentos aí, né? Essa que a Luana falou é mais uma delas, né? De que você não pode deixar o seu marido completamente seguro de que você o ama. Gente, E o homem também, né? isso Também. é uma tremenda de uma falácia mesmo, né? Porque isso não é verdade. Ainda Nossa. mais a gente olhando para a teoria do apego, a gente vê o contrário, né? É inversamente a coisa. Quanto mais seguro, mais chances de um relacionamento ser sólido, quanto mais claro, quanto mais transparente, mais a chance de vocês construírem os pilares, né? De Duradouro. cuidado, de proteção, de estarem confiando um no outro, de construir isso ao longo tempo, né? A gente falou esses dias, né, Luque? Um bom relacionamento dá trabalho. Bom Dá sexo, muito trabalho. um bom Tudo sexo, um dá bom trabalho, né? relacionamento, um bom trabalho. E aí, gente, eu tenho falado isso com meus Uma pacientes. boa amizade. Boa amizade, tudo isso dá trabalho. E dar trabalho não é gerar sofrimento. As pessoas confundem isso. Nossa, nossa, tem que sempre ser sofrido. Não é sofrimento é uma coisa. Empenho, compromisso, comprometimento, dedicação, são coisas completamente diferentes. Então, Gastar energia, né? o amor por si só não é suficiente. Nós precisamos do Não. comprometimento, né? Exatamente, exatamente. Ô, James, então, que dicas que você daria, assim, além de tudo que a gente falou, se a gente fosse resumir, assim, primeiro, ter muito alinhado esses valores, né, foi o que você disse, né, ter muita clareza, né, o que é importante para um, se é para o outro, né, tempo determinado para encerrar esse período. Para ter fim, data de validade, né, então isso, né, então esse alinhamento prévio, esse prazo para acabar, essa sua certeza de que você está disposta a passar por isso. Né? Essa disposição a gastar energia. Porque tem dias que você está cansado e aí você fala assim, nossa, queria só dormir agora. Mas não, eu preciso falar com a pessoa. Né? Então, disposição, gasta energia, muita energia.
Que mais? Tempo Autoestima, né? determinado, empenho. Trabalhar a autoestima, ter isso claro de Trabalhar a autoestima, sua né? autoestima. Mas isso para tudo, né, gente? Né? Você precisa se autoestimar. Nossa, é muito difícil estar num relacionamento, no geral, mesmo que não seja à distância, quando a sua autoestima não está ali num nível apropriado, né? Então, você vira... Porque vamos pensar, a pessoa não está distante, ela está aqui, elas moram na mesma cidade, mas ela vira aquela pessoa que está sempre desconfiando, ela sempre acha que alguém pode ser melhor que ela. E aí, então, para se relacionar no geral, cuidem da sua autoestima. Né? E mais uma coisa que você trouxe, que eu acho que a gente pode colocar nesse resumo final, é passar segurança para outra pessoa, né? Ter comportamentos adequados com aquilo que vocês alinharam e passar essa segurança. Não fiquem fazendo jogos. Isso é muito chato. A outra pessoa não entende, ela não tem bola de cristal. O óbvio precisa ser dito. Então, eu vou fazer isso aqui para ele ficar com ciúmes. Não faz isso. É muito, muito, muito... É péssimo. Né? Então, o jeito que você vê, né? Os seus comportamentos motivam o outro a se comportar da forma como você gostaria. Né? Então, a gente até fala, né? A gente não muda ninguém, mas a gente consegue influenciar a mudança através da nossa mudança. Ou da forma como a gente se comporta. Né? Então, é isso. Então, olha só. Então, ter um tempo determinado, né? Visualizar um fim para aquilo, para aquela situação aversiva, porque ficar longe é aversivo. Ter este empenho, ter essa decisão, né? De estar disposto a passar por aquilo. A questão da autoestima, de cuidar da sua autoestima e de ter uma boa autoestima. Bom, e eu acho que para quem está começando um relacionamento à distância, assim como foi o meu caso, segue coisas parecidas, né? No começo você não sabe se esse relacionamento de fato, né, como qualquer outro, se vai dar certo, se não vai, mas a vida vai te dando sinais, né? Você vai percebendo aí se esse relacionamento tem se encaminhado para um rumo que você gostaria, se você tem alinhado com essa pessoa, períodos para se ver, então, sei lá, se vocês moram mais próximos, né? Marcar datas, mesmo que seja 2 meses, 3 meses, mas marquem datas que sejam que aí você fica esperando por aquilo, né? E isso, que tragam essa motivação e que você tenha uma segurança, uma certeza daquele momento e também ter na sua cabeça, assim, pelo menos em relação a você, o quanto você está disposto. É 1 ano, é 2 anos, 3 anos? Qual que vai ser o prazo máximo que você vai suportar e aguentar isso, né? Porque querendo ou não, o relacionamento falou, né? É presença também, né? É presença. É isso, essa questão de alinhar, né? Às vezes a gente até conversa assim, com amigos mesmo, e aí, mas se eu falar isso, não vai parecer que eu tô cobrando? Não, é só você não, né? Tudo é o jeito que você fala, mas você precisa saber, né? Se a pessoa, então a gente nem sabe se tá num relacionamento, a pessoa tá lá, eu tô aqui, ou então a gente tá num relacionamento, mas a outra pessoa disse que não quer nada sério agora. Então, conversa, tira suas dúvidas. Para você saber se é aquilo que você quer. Não, eu não quero isso. Eu tô perdendo meu tempo desse jeito, então eu sinto que eu tô perdendo meu tempo. Então, eu acho melhor a gente acabar por aqui e eu vou buscar mas outra aí coisa. A pessoa tem que estar preparada para isso, inclusive, né? Então, ela tem que ter muito claro para ela o que é inegociável para ela. Que não, isso não dá para mim, e a longo prazo, provavelmente, isso não vai mudar. Então, se para você tá tudo bem, mas para mim não serve. E o problema é que as pessoas vão levando a situação, acreditando que em algum momento o outro vai ter a mesma visão que ela, ou vai concordar, e assim, vocês podem mudar de ideia, vocês podem até chegar no denominador comum, mas esse denominador comum, ele já vai acontecer quando vocês estão no início falando sobre isso. Não é o tempo que vai fazer convencer o outro. Né? O outro, daí voltamos a outras coisas, a disposição. Você tem que estar disposto a olhar para isso e falar, não, aqui eu consigo mudar um pouco, consigo flexibilizar para atender a pessoa que eu amo, inclusive, né? Então, o amor exige da gente, em alguns momentos, a gente olhar e entender que nós não temos verdades absolutas e que a gente pode flexibilizar
para o outro, eu posso me doar Super. para o outro, e isso não E vai me que fazer menos. E que você vai ter que abrir mão de algumas coisas, né? Então, por exemplo, Uhum. quando eu comecei a me relacionar com meu marido, eu tinha uma empresa, eu tinha uma clínica, eu tinha uma consultoria, né? Que ia bem, Uhum. profissionalmente, muito bem. Uhum. Mas eu tinha um motivador pessoal, eu Uhum. queria mudar de Uhum. cidade. Então, esse Uhum. motivador queria para um outro ambiente, e isso me ajudou. Por quê? Porque eu sabia que meu marido trabalhava numa multinacional, também estava bem posicionado, estava melhor do que eu, tinha mais perspectiva, inclusive, talvez, né, olhando aí para a vida dele. Então, eu sabia que quem ia ter que abrir mão de algumas coisas Uhum. seria eu naquele momento, certo? Uhum. Foi o que eu fiz, eu Uhum. abri mão, eu vendi minha empresa, eu, né, comecei do zero, em outra cidade, Uhum. do zero, Uhum. literalmente. Uhum. Isso fez Uhum. com que eu passasse um período de sofrimento, porque carreira para mim é algo Uhum. muito importante. Só que eu É. escolhi isso, entende? Aham. Em momento nenhum eu joguei na cara, porque eu abri mão por conta de Perfeito, perfeito, você, perfeito. Era isso que eu ia falar. né? Dessa coisa de quando você toma uma decisão, você se apega a ela e faz aquela decisão dar certo, Uhum, uhum, né? Você não fica assim, se eu não tivesse vendido. Toda vez que uhum. briga, olha aí, tá vendo? Se eu não tivesse vendido minha empresa, vendi minha empresa para essa pessoa, e aí, olha aí, brigando comigo. Não, você tem que não se permitir ter esses pensamentos. Não, eu não vou pensar nisso, porque eu já escolhi, eu sou adulta, e eu vou fazer essa escolha que eu fiz dar certo. Exatamente. E foi o que eu fiz, né? Então, e sem essas cobranças, porque a gente vê muito também, né? Ah, eu abri mão por Uhum. causa de você, eu fiz isso por Uhum. conta de você. E sim, alguém vai ter que abrir mão, né? Principalmente se vocês estiverem à Uhum. distância. Se vocês conheceram à distância, isso também tem que estar Uhum. claro. Quem vai abrir mão? E por quê? Uhum. Né? Eu dou Uhum. conta, você dá conta, não. E se não, gente, eu tenho uma frase que eu adoro, né? Namoro foi feito para acabar. Então, É. se você não vê perspectiva, acaba, né? Uhum. Acaba. Uhum. Se for para dar um próximo passo, você precisa entender que também vai acabar, né? Mas para você dar É. um próximo passo mais sério. Eu sempre penso assim também. Eu penso, é melhor agora do que daqui a 5 anos. Uhum, uhum, Ó, e Então, tem mais uma frase que aí para fechar essa parte aí, que eu acho que é importante que a gente sempre fala aqui também. Se você não é parte da solução, você é parte do problema. Então, o uhum, que problema. você está fazendo para solucionar o Uhum. problema, né? Eu vou Uhum. pensando, larguei a minha vida, agora estamos tendo conflitos. Ok, então o que você pode fazer para melhorar isso? Qual é a uhum, sua Uhum. parte dentro do problema que você vai Uhum. resolver? uhum, Né? E aí Uhum. juntos, puxa, tudo isso está acontecendo, como é que a gente pode melhorar isso juntos? O Uhum. que você Uhum. pode fazer para me ajudar? O que eu posso fazer ao invés de vir na cobrança, uhum. né? O que a gente pode fazer para se Uhum. ajudar? E assim, Uhum. gente, tenha claro também para você, né? O que faz você abrir mão de algumas coisas, porque às vezes a pessoa abre mão na emoção também, né? Mas tenha É. claro o que para você é importante, né? Porque, como eu disse para vocês, além de tudo, né? Claro, me apaixonei pelo meu marido e a gente está aí há 10 Uhum. anos juntos, mas Uhum. o que acontece, o que aconteceu? Eu tinha muito claro que eu tinha um motivador muito forte, que era ir para uma cidade Uhum. maior, que era sair ali do interior do Paraná, que eu não queria ficar ali. Então, isso também Uhum. ajudou, contribuiu, e eu sabia que isso facilitava muito o meu processo, certo? Uhum. Uhum. Então, também tem claro para você assim, olha, eu abri mão, mas não foi só por causa dele também. Eu abri porque eu tinha Uhum. minha responsabilidade, eu também tinha objetivos, certo? Ai, gente, a gente Exatamente. falando parece. Às vezes eu até me pego assim, falando, Parece quando eu tão escuto. fácil, né? É, Não é, tão gente, não é. simples, é simples, mas é tão difícil, porque não são grandes coisas, né? Uhum, São coisas Uhum. relativamente simples, mas que foram construídas ao longo da vida com visões muito distorcidas, com Uhum. situações que fizeram a gente aprender muitas vezes que o certo e o errado, e a gente pode se questionar isso em algum tempo, né? Que Uhum. nós vamos aprendendo o que é amor ao longo da vida, principalmente né, nesse início Uhum. da vida. Então, como é importante a gente ter autoconhecimento, né? Que uhum, para nós três aqui que trabalhamos com isso, acreditamos com certeza que não tem outra forma de Uhum. você conseguir ter uma boa vida, né? O bom Uhum. sempre No geral, relativo, né? no geral, se você não investir nisso. Se você não É. entender como que você construiu tudo isso,
Como você funciona. Como você funciona. Às vezes você pergunta para a pessoa o que ela gosta, ela nem sabe. Né? E muito menos o que ela não gosta. O que não aceita, né? Ou o que é amor, né? O que é amor? O que é amor para você? O que é amor para você? É complicado, a gente não para pensar nisso. A gente fomos enganados quando nos disseram que a carreira era algo o mais importante, não que não seja, é muito importante. Mas no mesmo nível nós temos os relacionamentos amorosos, né? Então, investir nisso, estudar inclusive para isso, porque hoje tem muita coisa no mercado, né? Por sinal, gente, ó, nós temos aí um produto maravilhoso que é tão barato quanto um café, que é um e-book falando sobre 25 perguntas para ter um relacionamento de sucesso. São 25 perguntas para nortear as pessoas, porque vocês têm um norte sobre o que vocês precisam conversar. E aí, quando a gente teve esse depoimento dessa pessoa que falou que já vinha, né, com mais ou menos um manual ali, já veio com o CNPJ dele, o que ele queria e tal. Eu falei, ó, errado ele não tá. Né? Talvez ele poderia ter sido um pouquinho mais delicado, porque ele já chegou para a pessoa falando isso, mas você saber, inclusive, como isso funciona para você. Se você não está num relacionamento, responda 25 perguntas para você mesmo, para você ter clareza daquilo que você quer num relacionamento. E se você está para vocês poderem alinhar isso. Ô, gente, deixa eu contar um segredo para vocês que eu acho que eu nunca contei aqui, né? Antes, eu estava 3 anos solteira antes de conhecer o meu marido, né? E aí uma amiga minha falou, vamos fazer uma lista aí do que a gente quer para nossa vida com esses relacionamentos. Maravilhosa. E aí eu falei, vamos. E aí eu coloquei lá minha lista, o que eu quero, o que eu não quero. E, né, até falei sobre isso no meu casamento. Coloquei nessa lista tudo. E assim, eu e essa minha amiga, a gente foi viajar para a praia. Com a lista na mão. Conhecemos os nossos atuais maridos na mesma praia. Só para vocês terem ideia, nós éramos melhores amigas, chegamos lá e a gente conheceu os maridos ali, e ela encontrou a pessoa que ela tinha descrito, e eu encontrei a pessoa que eu tinha descrito. Claro que não foi porque a gente descreveu, não foi a força do pensamento positivo, nada disso, né? Mas foi por essa clareza, eu acredito, né? Que essa clareza fez com que a gente fizesse essas escolhas. Apesar dos desafios, ela também namorou à distância, eu namorava à distância. Apesar desses desafios, saber muito claro, poxa, é essa pessoa que eu quero, né? Isso tem isso não é legal, mas isso eu dou conta de suportar, né? É um defeito dele. Um desafio que eu dou conta, né? E tá tudo bem. Então, essa clareza eu acho que me ajuda mais a suportar esse 1 ano e pouco que eu fiquei à distância aí, né? Mas a Fer também, ela também tinha eu ia falar isso, eu também ia falar isso, que para mim o que estava claro era o que eu não queria, né? O que eu não queria num homem, e assim, como já conhecia o meu marido, eu sabia que ele atendia muito das coisas que eu queria. Mas talvez eu não tinha a lista ainda, né? Naquele momento, naquela vez, eu não tinha a lista, mas eu sabia o que eu não queria num relacionamento. Para mim estava muito claro que era inegociável para mim, né? E aí, se você teve sorte, gente, não tem sorte, tem você saber o que você quer e você ir atrás disso, né? Eu fui atrás do que eu queria, né? Eu conto no podcast, acho que o nosso 2º, 3º podcast, que meu marido participa, a gente fala sobre isso. Eu liguei para ele e falei, eu quero esse rapaz que eu quero, né? Eu corri o risco, inclusive, corri o risco dele não querer, né? De levar fora, de não dar certo. E isso não significa que de cara, né, já deu super certo e tinha uma nossa, a gente se apaixonou, não, a gente construiu. E isso leva tempo e exigiu bastante de nós dois. Isso é muito legal, né? Eu adoro esse relacionamento da Fer nesse começo aí, né? Porque olha que interessante, né? Foi essa clareza também que fez com que você buscasse ele, né? E ele poderia ter falado não também, estava tudo certo, mas ele escolheu falar sim, e você, como você trouxe, né? Não tinha aquela paixão, aquela loucura inicial, mas foi construído, né? Então, porque você já conhecia, você já gostava de características dele, você sabia que era uma pessoa como ele que você queria ter na sua vida, né? Eu acho isso muito interessante, muito. Não, é genial. Eu ia até perguntar quantos anos ela tinha para ter tamanho discernimento.
Quando eu liguei para o Alessandro, eu tinha 26 anos, mas não tá, era uma já baby. Eu já é, tinha levado várias Quedas ali, tombos né? ali, tombos feios, Aham, namoros longos, assim, entendendo é. que o que eu estou fazendo aqui, né? Uhum, Se não é esse tipo de relacionamento que eu quero viver, por que que eu ainda estou aqui? E aí eu falei, uhum, não, é, eu tinha claro para mim que eu queria uma família, né? Então, uhum. hoje eu tenho claro por que que eu passo várias situações, porque eu tenho 3 filhos, né? Eu sou Uhum. casada, E eu isso tenho é uma consequência do dinâmica. que você quis. É. As pessoas, Uhum. elas querem ter o que elas querem sem ter nenhum desconforto. É. Só linear, simples, bonito, com glitter, arco-íris e unicórnio. Não acontece. Nossa, por sinal, essa parte é bem, ela demora, viu, gente? Ela demora. Demora. Mas e assim, o quanto eu fui aproveitando o caminho, né? Uhum. Vamos olhando, acho que nós três aqui temos relacionamentos bacanas, saudáveis, Uhum. bons Uhum. relacionamentos, temos Uhum. bons maridos que nos apoiam Uhum. para termos Uhum. as jornadas que nós temos, porque como psicólogas todas Uhum. nós temos, né, nossos desafios de Uhum. jornadas, e Uhum. quanto De isso acabar às 9 horas da noite, 10 horas da é noite. E aí o exatamente. pobre do marido. E não significa, porém, pessoal, que nós não temos conflitos, que tudo é, né, mil maravilhas. Não, né? A gente diverge, a gente tem conflito, a gente, né, discorda de coisas, e aí a gente vai tendo que ajustar, Uhum. mas né? Eu, pode pode falar. falar, desculpa. Não, eu ia falar que eu, diferente de vocês, conheci o meu marido quando tinha 15 anos. Então eu não Bem tinha uma jovem. lista, eu não sabia nem quem eu era, Sim, sim. né? Mas aí eu amava ele. E aí eu desenvolvi essa disposição, Uhum. né? Claro que ele não é um serial killer, ele não tem defeitos intoleráveis. Que aí eu teria que, né, abrir mão. Então, mas eu fui aprendendo a conviver com coisas que talvez em algum momento foram desconfortáveis para mim. E aí você vê, né, quando você se dispõe, né, você se expõe ao desconforto, você se adapta. Porque vai, gente, não existe uma pessoa que vai vir perfeita, que vai vir Hum, pronta para você, maravilhosa, né? As meninas estão dizendo aí da lista, mas isso são, né, é o geral, são coisas assim que eu não admito e coisas que eu gostaria muito. Só que entre essas coisas, haverão coisas que também eu Uhum. aposto que, Uhum. né, o marido da Lu tinha coisas que Sim, são sem dúvida. diferentes, né, dela, o Alessandro também, então a Uhum. gente vai ajustando, de novo, a gente abre mão aqui, o outro abre mão ali, e aí você vai construindo, não E, vem pronto. e entendendo assim o que é suportável para você também, porque se você tem essa Uhum, lista, né? Lista, modo de dizer, mas se você tem uhum. clareza sobre algumas coisas Isso, em clareza relação a sobre o que você quer e o que você, não quer. é muito mais fácil suportar, né? Bom, todo mundo vem com um pacotinho, né? De coisas É, positivas e outras nem tanto, né? E o que não é aham, bom para mim em relação ao outro pode ser bom para Fer, entendeu? Então uhum. não é que a é. pessoa é ruim, né? Mas ela vem com Isso, um pacote de defeitos também. E que isso, para isso. mim tem que estar claro o que eu dou conta e o que eu não É, dou. eu Porque que eu o que não que dou. acontece? Os relacionamentos, as pessoas não têm essa clareza e vão deixando as coisas se estenderem, porém tem coisas que são inegociáveis e a pessoa nem sabe que Uhum, para ela é inegociável, né? uhum, E aí o relacionamento uhum, se arrasta num desafio tão grande que muitas vezes fica difícil também resolver, né? uhum. É sim. E aí a gente volta para aquele ponto-chave lá que é o autoconhecimento, né? Você precisa botar esforço para se autoconhecer, Uhum. para que você, aí você vai ver o que tem de bom, o que não tem de tão legal assim, até para você se autoestimar, para você gostar de você e Uhum, melhorar o que você não gosta tanto, Uhum. uhum, Todo mundo né? tem pontos cegos, né? Quem não os tem? Todo mundo tem pontos cegos, nós Sim. também temos. Eu acho que a Uhum, gente se coloca mais a olhar a isso, né? Quem busca uhum, autoconhecimento, e eu falo que geralmente quem vem para terapia, os casais que vêm para terapia aqui para mim, eles, na grande maioria das vezes, eles já estão abertos para olhar para isso, uhum, entendendo que eles uhum, vão ter desafios. E uhum, o que eu percebo assim que é o que mais dói para os relacionamentos, indiferente de ser a distância ou não, é que o tempo passou e de repente a gente não percebeu que não estava dando certo há muito tempo,
né? E a gente não está disposto, ou se a gente está disposto, que vai exigir também grandes coisas aí, né? De investimento de energia. Então, se amar é difícil, não amar também é. Ficar é difícil, não ficar também é. A gente tem que escolher o difícil. E só para a gente finalizar, eu acho que uma coisa que é importante a gente falar aqui é que as pessoas elas falam assim, não, mas o fulano mudou. Nossa, mas ele nunca me tratou assim antes, né? Eu acho que a gente falou num podcast até com a Ana, um pouquinho sobre isso, né? Ninguém muda da água para o vinho. Então, perceba aí também o que é importante para você e o que não é, tenha essa clareza, mas pare e observe esse outro, né? Perceba o que esse outro que tipo de atitudes que essa pessoa tem, que tipo de temperamento, que tipo de personalidade que essa pessoa tem, e se está de acordo com o que você espera ou não, porque ninguém muda da água para o vinho, né? A pessoa pode não ser exatamente, não ser tão transparente, mas em algumas coisas ela vai demonstrando sim. Né? E muitas vezes eu pergunto na clínica, às vezes a pessoa está casada há 20 anos, não, mas fulano ou fulana não fez isso, não fez aquilo, e ela fazia lá no início do namoro? Não fazia. Então o que você está esperando que mude assim, do nada, depois de 20 anos, né? Não vai acontecer, então... Como se fosse subentendido, né? Mas como assim não? Ela não faz. Não, é muito, muito, muito complicado. Se relacionar é difícil, mas tudo que é importante na nossa vida, que traz valor, é difícil, né? Dá trabalho. Gente, olha só, a gente ficaria horas aqui falando sobre isso, né? A proposta é a gente fazer episódios curtos, mas nem sempre a gente consegue também, porque o assunto fica legal e nós procuramos convidados com quem a gente também tem afinidade, é gostoso conversar, a conversa flui. Então, primeiro, queria agradecer a Janis pela disponibilidade de tempo dela. Num outro momento, a gente traz o Estevão junto, né? Vou fazer um podcast com casais também, que ajuda, né? Muitas vezes, os homens também gostariam de escutar o posicionamento de outros homens, né? De escutar um pouquinho mais. E as mulheres também, né? De não ficar no imaginário, né? Então, porque eu percebo isso. A gente tem as duas versões, porque a gente atende ambos, né? Mas muitas vezes as mulheres, elas têm uma crença sobre os homens que não é, que é uma distorção, né? Uma catastrofização. Isso mesmo. Muito bem. James, muito obrigada. Como que o pessoal te acha aí nas redes sociais? @psi.jamesrocha, né? JANES Rocha. E eu só tenho Instagram. Ótimo. E aí lá tem o link para o meu WhatsApp, caso alguém queira falar comigo, né? Minha outra rede social aí, muito presente nas nossas vidas, né? O WhatsApp. Isso mesmo. Obrigada mesmo. Obrigada a vocês, pessoal, gente. Qualquer dúvida, qualquer coisa, entre em contato aqui. Eu e a Fernanda, a gente tem esse podcast aqui para trazer clareza para vocês, para que cada vez fique mais claro e traga um caminho aí no relacionamento de vocês, ou para quem está solteiro, para que tenha essa referência do que pode ser bom ou não. E nós temos também esse e-book que chama-se 25 Perguntas para o Sucesso no Relacionamento. Então, no link da nossa bio, no Instagram, @LuanaScarparo ou @PsiFernandaBaldiceira. Não, contrário, Fernanda Baldiceira Psi. Fernanda Baldiceira Psi. Nossa! Porque o outro foi hackeado. É verdade, mudou. Fernanda Baldiceira Psi. Você encontra aí tudo isso, o nosso contato, o nosso e-book e o projeto Intimamente, que é um projeto um pouco mais longo, se lhe interessar. A gente se vê, então, no próximo podcast, né? Muito obrigada, meninas, pelo bom papo, muito gostoso, né? A gente vai sempre refletindo juntas aqui. Tá bom? E agora o próximo, vamos tentar nós presencialmente, né? Nós três aí fora do podcast aqui a gente tem. Por favor. Um beijo, obrigada, beijo. meninas. Tchau. Beijo.